Bom, agora essa é a segunda videoaula sobre autenticação e aqui a gente vai falar de mecanismos gerais sobre autenticação. O primeiro mecanismo de autenticação que a gente vai falar é sobre autenticação utilizando uma chave secreta compartilhada. Então, basicamente, criptografia simétrica. Então, o que a gente está considerando nesse caso? A gente tem considerando que os dois pontos que querem conversar, eles têm uma informação, uma chave secreta simétrica compartilhada entre eles. Então, o que significa autenticar esses dois pontos que querem conversar? Significa um dos pontos, esses dois pontos que querem conversar, né, provarem que eles têm aquela chave simétrica, aquela chave secreta compartilhada. Então, se eu estou conversando com X e o X prova para mim que ele tem aquela chave simétrica que eu compartilhei em algum momento com ele, então ele prova que ele é o X para mim. Ok? Então aqui a gente tem, nesse diagrama, a gente tem a Alice e tem o Bob que estão querendo conversar. Né? Então, antes deles conversarem, eles vão se autenticar. Então eles têm que provar que eles têm essa chave compartilhada. A Alice tem essa chave, que o Bob tem essa chave. Né? Então, como é que vai se dar o procedimento de autenticação? Então, por exemplo, a Alice vai lá e envia uma mensagem dizendo: olha, Bob, eu quero me autenticar com você, eu sou a Alice. Bom, agora o Bob precisa ter uma prova que de fato ele está falando com a Alice. Então, a maneira de a Alice provar que ela tem a chave simétrica é enviar um dado encriptado para o Bob, utilizando aquela chave simétrica. Né? Então, não deve enviar qualquer dado encriptado. O Bob vai enviar uma mensagem que tipicamente os protocolos chamam de desafio, de challenge. Então, o Bob gera um número aleatório para a Alice. Então, enviou esse número aleatório que é RB. Tá? A Alice pegou esse número aleatório. Agora, a Alice tem que provar que ela é capaz de encriptar esse número aleatório com a chave pré-compartilhada entre os dois. Então, ela encripta esse dado, envia para o Bob, é o que está fazendo essa mensagem aqui, está encriptando o RB com a chave compartilhada entre A e B, e o Bob recebe essa mensagem. Quando o Bob recebe essa mensagem e decripta com a chave que ele possui, obtendo então um RB, aí ele chega à conclusão que ele está falando com alguém que contém essa chave compartilhada. Bom, aqui a gente está falando de autenticação com chave secreta compartilhada e tem que ser compartilhada entre os pares que estão se comunicando. Então, o Bob, essa chave compartilhada, tem que ser unicamente uma chave compartilhada entre o Bob e a Alice. Não pode ser uma chave compartilhada entre o Bob e N elementos, senão o Bob não vai saber com quem ele está conversando. Né? Então, se ele descompacta essa mensagem, ele decripta essa mensagem e obtém de fato o RB, aí ele sabe que a única pessoa que pode ter enviado essa mensagem para ele é alguém que tem essa chave simétrica entre A e B e que é a Alice, já que o Bob é ele mesmo. Né? Joia, então, nesse momento aqui, nesse ponto, o Bob sabe que ele está conversando com a Alice. Bom, por que a autenticação não termina aqui? Não pode terminar. Não pode terminar porque, nesse ponto, Bob sabe que ele está conversando com a Alice, mas a Alice não sabe que está conversando com o Bob. Pode estar conversando com alguém que está se passando pelo Bob. Observe que a Alice enviou sua informação, sua identidade. Esse outro elemento enviou um número aleatório e a Alice encriptou. Então, até esse momento, a Alice pode estar conversando com qualquer elemento, com absolutamente qualquer elemento. Então, o Bob, o outro lado da comunicação, também precisa provar que ele é o Bob. E ele prova de uma maneira similar. A Alice envia um desafio, um outro número aleatório, nesse caso o RA, não pode enviar o mesmo número aleatório, né? Envia o RA para o Bob e o Bob prova que ele é capaz de encriptar aquele número aleatório. Encripta esse número aleatório e envia para a Alice. Então, quando a Alice recebe esse número aleatório encriptado, decripta, chegando então ao número aleatório que ela escolheu, então ela chega à conclusão de que ela de fato está conversando com o Bob. Esse número aleatório, inúmeros protocolos de autenticação, de comunicação segura utilizam números aleatórios. Nesse caso em particular, ele é costumeiramente chamado de nonce, né? Em particular porque ele só pode ser utilizado uma única vez.
Se o Bob fica usando sempre o mesmo número aleatório, ou se a Alice repete o número aleatório usado pelo Bob, então esse mecanismo de autenticação é furado, não serve para nada. Ok? Então, entendido aqui o problema, na verdade, vamos chegar agora, vou mostrar que esse protocolo ele também é furado. Por mais que esses números aleatórios sejam únicos, esse protocolo ele é furado. Então, vou mostrar um funcionamento simplificado desse protocolo, no qual, ao invés da Alice enviar a sua identidade e depois enviar lá na frente o número aleatório, ela já envia a sua identidade e o número aleatório. O Bob responde enviando um outro número aleatório e o RA encriptado com a chave. E depois a Alice vai encripta o número aleatório. Nesse momento aqui, então, o B está provando que é o B para o A. O Bob está provando que é ele para o A. E no último passo, a Alice vai e envia o número aleatório B encriptado com a chave de A para B. Ok? Então, provando que ela é Alice. Então, essa aqui é só uma visão mais simplificada do protocolo anterior. Basicamente, o protocolo é o mesmo, tá? Só que com essa versão simplificada dá para a gente ver problemas no funcionamento desse protocolo. Então, um problema é que ele é suscetível a ataque de reflexão. Então, vamos ver como é que poderia ocorrer um ataque de reflexão. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um elemento querendo falar para o Bob e querendo se passar pela Alice. É a Trudy que está querendo se passar pela Alice, né? Então, ela faz o seguinte. Ela envia um pedido de autenticação para o Bob, lá informando, eu sou Alice, enviando um número aleatório, RT. Aí o Bob encripta esse número aleatório RT com a chave trocada entre Alice e envia o número aleatório RB. Depois, a Trudy, ela envia um novo pedido de autenticação para o Bob com outro número aleatório, com o número aleatório RB. Observe que esse número aleatório aqui que ela envia, é o mesmo que o Bob enviou anteriormente para ele. Então, isso aqui é uma segunda sessão de autenticação, não é a mesma que a primeira. Okay? Então, o Bob, recebendo essa mensagem, ele vai se autenticar. Então, ele envia um outro número aleatório, RB2, e envia a chave, esse número aleatório RB encriptado com a chave de RB. Observe que esse número aqui, que ele envia, o RB encriptado com a chave de A para B, é justamente o número, um dado, que ele espera que a Trudy envie para ele para provar que ela é Alice nessa primeira sessão de comunicação. Aqui, então, o Bob envia esse número aleatório RB aqui, esperando que quem está do outro lado prove que é capaz de encriptar com a chave de A para B. E é justamente essa informação que ele está enviando de graça aqui para o outro lado. Aí a Trudy vai lá, simplesmente repete esse dado, envia de volta, e como resultado, o Bob, nesse protocolo falho, chega à conclusão que ele está conversando com a Alice, quando de fato ele não está conversando com a Alice. Então esse é um exemplo de um ataque de reflexão, né? A Trudy não é capaz de enviar essas mensagens para se autenticar, ele simplesmente ele reflete ou age como um espelho, repetindo algumas mensagens forçadas, né? Algumas mensagens que ela força o Bob a gerar para ela, e por conta disso consegue enganar o protocolo e passar para frente e terminar a autenticação como se fosse Alice. Bom, uma maneira de melhorar esse protocolo é utilizando a ideia do HMAC, né? Então, a ideia do HMAC, no HMAC a gente cria um código de autenticação de mensagens baseados no hash, que é um código com o qual eu consigo autenticar as mensagens enviadas de um lado para o outro, sendo que os dois lados previamente precisam ter uma chave simétrica pré-compartilhada. E a ideia é enviar uma mensagem que eu consigo garantir a integridade da mensagem e a autenticidade, quer dizer, a origem daquela mensagem. Que aquela mensagem veio de um outro ponto que, de fato, tem a chave simétrica pré-compartilhada comigo. Então, como é que é gerado o HMAC, né? Então, eu preciso enviar uma mensagem para alguém, que é esse dado aqui. Então, pego esse dado,
concateno com a chave simétrica pré-compartilhada, gera um hashing. Com esse hashing, eu concateno novamente com essa chave pré-compartilhada, simétrica, então eu gero um hashing novamente. Então o que eu vou fazer vai ser enviar esse HMAC junto com o dado, e esse HMAC vai servir para eu provar, para o outro lado, verificar que aquela mensagem não foi manipulada no meio do caminho e que também ela foi gerada por alguém que tem aquela chave simétrica pré-compartilhada comigo. Então, como é que poderia ficar um protocolo de autenticação com aquela chave pré-compartilhada? Então, a Alice envia um número aleatório, RA, para o Bob, joia. E aí o Bob faz o seguinte, ele envia um número aleatório RB, envia um HMAC de RA, RB, A e B, que é identificação de A, identificação de B, né? Quer dizer, ali você precisa enviar a informação de quem ele é, de fato, né? No meio dessa história. E a chave pré-compartilhada entre A e B. Bom, então quando essa mensagem chega do lado de cá, a Alice ela tem que verificar o seguinte, né? Tá, tem um número aleatório RB. Então, agora ela tem que confiar nesse número aleatório se esse número aleatório de fato tiver sido gerado pelo Bob. Então ela vai testar esse HMAC aqui para ver se esse HMAC foi gerado com essa chave pré-compartilhada, essa chave simétrica entre A e B. Ela consegue fazer isso, porque ela tem um número RA, ela tem um número, recebeu o número RB aqui, né? Vai verificar com as identidades de A e de B e com essa chave se essa mensagem de fato foi gerada pelo Bob. Então, quando essa mensagem chega do lado de cá, a Alice é capaz de verificar se ela foi gerada pelo Bob. Então, se ela foi gerada pelo Bob, ela envia essa mensagem de volta para provar que ela de fato é Alice, porque até o momento ela não provou que ela é, quem ela é. Né? Ela simplesmente gerou um número aleatório. E ela envia essa mensagem provando quem ela é, enviando, na verdade, um HMAC do RA, RB e da chave simétrica, com a chave simétrica. Sempre com a chave simétrica. A gente gera um HMAC sempre baseando-se numa chave simétrica. O Bob, quando receber essa mensagem, vai ter certeza de que foi a Alice, porque só a Alice é capaz de gerar essa mensagem. Então, se a gente for colocar um elemento intermediário aqui, uma thread, por exemplo, tentando se passar para outra, ela vai ter bastante dificuldade agora de forjar que ela é Alice e de utilizar as próprias mensagens geradas pelo Bob como mensagens refletidas no meio dessa autenticação. Bom, então está aqui um exemplo de um protocolo de autenticação melhor. Na verdade, esse protocolo ainda possui diversas falhas para ser considerado um protocolo de autenticação efetivo, né? No livro do Tannenbaum tem alguns protocolos mais complicados de autenticação, que eu não vou mencionar aqui, mas que devem ser considerados para implementar um protocolo de autenticação utilizando chave secreta compartilhada. Se a gente precisa de segurança, a gente sempre vai precisar de segurança, né? Um problema que a gente não mencionou é como estabelecer uma chave secreta compartilhada, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas existe um algoritmo bem interessante, lá do fim dos anos 70, chamado algoritmo de Diffie-Hellman, que permite a gente estabelecer uma chave secreta compartilhada com segurança, né? Não vou entrar em detalhes, né? Mas a gente pode até utilizar esse algoritmo aqui para compartilhar essas chaves simétricas. Se alguém tiver interessado, o próprio livro do Tannenbaum discute melhor esse assunto. Mas, infelizmente, esse não é um mecanismo para a gente, então, utilizar essa chave simétrica para autenticação. O Diffie-Hellman só pode ser utilizado nesse caso se a Alice e o Bob sabem que estão um conversando com o outro. Então, se eles sabem que um está conversando com o outro, então eles podem gerar essa chave simétrica entre os dois, utilizando o Diffie-Hellman. Então, daí para frente, essa chave simétrica definida entre os dois ser utilizada para frente para implementar a autenticação.
né? Mas sempre usando Diffie-Hellman, vai ter que ter um momento de pré-estabelecimento da segurança da identidade entre os dois. Ok? Bom, então o próximo assunto que a gente vai falar vai ser sobre autenticação utilizando um KDC.